Olá, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 9 e do capítulo 10. E para começar, capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim, fazem uma violência atrás da outra, é tapeação em cima de tapeação. Deus diz que esse povo não quer aceitá-lo. O livro de Jeremias, ele trata então do coração de um povo que está totalmente endurecido à palavra de Deus. E esse povo, ele resiste a Deus em todos os aspectos. Não é à toa que vai mencionar, justamente nessa parte aqui, violência atrás de violência, tapeação atrás de tapeação. Era um realmente querendo passar a perna no outro dentro daquela sociedade. E acima de tudo, e pior de tudo talvez, era querer de repente, dado o momento, e fazer então o seu pedido de perdão, só que na verdade era um pedido de perdão falso, afinal de contas era só de aparência, porque não queriam mudança, queriam só pagar de bonito diante da sociedade daquela época. Quase não se parece muito com hoje, mas, levando em conta a situação deles, eles foram muito confrontados por esse profeta e por outros também. Só que você acha que eles se dobraram? Não. E olha o que fala o capítulo 9, versículo 23 de Jeremias. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, se orgulhe de me conhecer, de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Diante do Senhor não existe como encaixar nenhum tipo de orgulho. Não tem como nós simplesmente nos colocarmos numa condição de superioridade diante do Senhor. Nada nos faz superiores. Superior realmente é só o Senhor. E quando nós nos colocamos em relação aos outros, pior ainda, porque a palavra do Senhor nos fala justamente que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Então, o que nós encontramos é justamente essa situação de um povo que então queria aparentar algo que não era uma santidade que eles não tinham e ainda por cima, óbvio, queriam sempre estar subjugando o seu próximo. Em Jeremias 10, 2, a palavra fala assim, que Deus diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu. Mas vocês não devem se assustar. Ele começa aqui já dizendo que não deve seguir os costumes, ou seja, não copie o outro e principalmente não vai me copiar o outro que está errado ainda por cima. E você vai entender por que eu estou falando isso. Esse povo que eles estavam copiando, sempre eles entravam de repente em contextos que eles deveriam preservar a adoração que eles tinham a Deus, os costumes que o Senhor tinha entregue para eles e claro, era por conta de todo esse conjunto de cuidado que o Senhor tinha para ele que ele esperava que obviamente esse povo então se voltasse para ele. Mas infelizmente não, o povo sempre estava buscando se corromper, fazer a força no sentido realmente de errar. E claro, ele colocava aqui que não deveria ficar espantado com que aquele povo, os povos na verdade que eles se envolviam, de repente ficavam espantados olhando coisas nos céus, buscando movimentações do mato, coisas assim mais da onde eles esperavam que viria um tipo de Deus para ajudar eles. Só que na verdade não era assim que funcionava na real. Por quê? Porque Deus era com eles, com esse povo. Então às vezes o povo de Deus estava se espantando com as mesmas coisas que os pagãos estavam se espantando. E daí Deus questionava, dizia, ei, vocês estão se espantando com o quê? Vocês me conhecem? Então se relaciona comigo, não vai se comportar igual a eles. E nesse ponto aqui, o versículo 3 do capítulo 10 vai dizer assim, a religião dessa gente não vale nada. Eles cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Olha só então, você entendeu porque eu falei que eles se espantavam com coisas no céu, de repente a astrologia, ou de repente nos matos, de repente adorando uma árvore, ou mais, de repente pegando e transformando então num ídolo, seja uma pedra, seja uma madeira, é isso que esse texto está falando. E ele vai dizer o seguinte no versículo 5 do capítulo 10, esses ídolos não podem falar, são como espantalho em uma plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles. Eles não podem fazer mal, nem podem fazer o bem.
Ou seja, eles não são nada, não serve para nada. Ídolo não serve para nada. É isso que a palavra está mostrando, é isso que a palavra vem nos confrontar. Qualquer tipo de ídolo. Claro que aqui eles estão mostrando um ídolo especificamente de madeira. E claro, mas existem outros tipos de ídolo, é qualquer coisa que tire a glória de Deus da tua vida e da minha vida. E no versículo 21 desse capítulo 10, a palavra vai dizer assim: eu respondi, as autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram e o nosso povo foi espalhado. Aqui, claro, a gente às vezes tenta tirar nossa responsabilidade, a autoridade que não está fazendo o papel dela, a autoridade que não está cuidando, mas veja, isso também depende muito de nós, do nosso comportamento em interceder pelas autoridades e, óbvio, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas aqui ele mostra, a palavra está trazendo que desde cima, desde o exemplo, não era feito, então claro que o povo então não estava nem aí. Por isso que é muito importante entender qual é esse processo de como Deus cuida do seu povo à medida que o seu povo, claro, se volta para Ele. Deus nunca se afasta de nós. Somos nós que vamos nos distanciando por nossa própria escolha, por nosso próprio erro, por nosso próprio pecado. Então, quando a gente faz um concerto com o Senhor e busca novamente transformar a nossa vida naquilo que o Senhor quer, ou seja, uma vida de que busca sempre o propósito do Senhor para a sua vida, através da leitura da palavra e através, obviamente, da prática da palavra, porque só leitura é pouco, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente está lendo. E é nessa caminhada, então, de fé em fé, que nós vamos construindo um novo eu, um eu mais parecido com aquilo que nós nos autodenominamos, ou seja, nós somos cristãos. Então, o nosso papel é buscar ser espelho em Cristo, ter Cristo refletindo na nossa vida. É fácil? Eu não disse que era fácil, mas é por isso que eu e você estamos nessa caminhada, lendo a palavra, nós vamos conseguir chegar muito mais longe cada dia. Por isso, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!